Eu sou Tiziane Lima, né? Eu sou arquiteta e sou designer de interiores. Eu fiz 2 faculdades. Eu comecei com interiores, depois eu segui com arquitetura. A arquitetura na minha vida ela tá desde muito cedo, por incrível que pareça. Eu tive uma paixão muito grande pela matéria, pela arquitetura em si, porque na minha época, no colégio, eu tinha uma matéria que chamava desenho geométrico, né? E esse professor que ministrava essa aula, ele era arquiteto. Então, meu colégio também tinha edificações no técnico, então foi sempre algo que esteve dentro da minha rotina, né? Não tem ninguém da minha família que seja, então minha mãe é psicóloga, meu pai é administrador de empresa. Então, por eu não ter ninguém na família, né, houve um interesse de pesquisa, que hoje é diferente da pesquisa que nós temos, né? Eu tinha uma pesquisa através de livros, né, perguntas com pessoas conhecidas, então quando eu no colégio entrei, né, no colegial para escolher o que eu iria fazer, que aí começa aqueles testes, né, foi aonde eu tive muito interesse, né, pela área. Eu fui bolsista, então eu acabei fazendo interiores primeiro e depois arquitetura, porque também na minha época era integral. Então você não podia, eu precisava trabalhar, então eu optei por uma faculdade que fosse um período normal, né? Então esse foi um pouco da introdução. Eu estagiei em alguns lugares. Eu estagiei num escritório que chama Pau Brasil, que ela era proprietária desse escritório e também ministrava as aulas de interiores, então houve a questão se eu tinha interesse de estagiar. Aí o meu segundo estágio foi no Rio Otaki, porque eu queria eu queria permear pelas possibilidades, né, entender, porque é muito amplo a arquitetura. E aí eu nunca imaginei ter escritório. Eu vim porque o escritório me abriu, porque aí começaram algumas procuras, né, de amigos, familiares. Então, e aí surgiu eu brinco que o escritório me abriu, né? Então eu tive que fazer uma escolha entre o momento que eu estava, né? E nisso surgiu a TL. Então eu acredito que em resumo seria essa a história. E aí hoje em dia você vê seu escritório, você falou que você atua em várias áreas, assim, micro, macro. Você acha que a arquitetura do seu escritório, com aquilo que você trabalha, encaixa em qual área? Nós hoje somos separados em alguns setores, né? Então nós temos a arquitetura residencial de interiores, nós temos a arquitetura comercial, que é muito representativa durante o ano, porque nós fazemos muitas lojas. Então, também já participei de reformas de clínicas, Hotel Transamérica. Então, a gente resolveu separar o grupo, né, para poder ter um atendimento mais focado. Referência, assim, quem que te inspira? Eu tenho um movimento muito forte da Lina. Eu acho que ela trouxe referências para mim. Esse ano completa 20 anos que eu faço, né, o que eu faço, que eu tenho contato e tenho a oportunidade de trabalhar com arquitetura. Eu acredito que se hoje eu fosse escolher, a Lina ela tem um papel muito forte em relação à arquitetura, uma arquitetura limpa, né, curiosa, também com o desenho do mobiliário brasileiros, né? Paulo Mendes da Rocha, eu também tem uma questão muito forte em relação à arquitetura, para mim como referência, estudo. E tem hoje 2 escritórios que eu gosto muito, escandinavos, que é o Link. Eles brincam muito, que é algo que me interessa bastante, com esse convite da curiosidade do público com o edifício. A arquitetura para mim é assim, é o que a gente come, é o que a gente veste, é por onde a gente... é um todo. A arquitetura não é algo que está separado, sabe? E eu me inspiro muito no comportamento humano. Então, como que está essa movimentação? Como que o mundo está em torno? Porque a arquitetura é uma peça, assim como a saúde, né? É extremamente necessária.
Então, hoje, assim, minha maior inspiração seria o comportamento humano. E aí, aproveitando que você falou da questão do processo, da contratação, a gente queria entender como funciona o seu processo criativo. A partir do momento que fecha o projeto, como que você dá andamento? O processo ele inicia com o briefing. É o respeito com o outro, assim. Então, a gente faz hoje 3 briefings, tá? A gente fala que é presencial. Xi, mas e aí, se o cliente está em Portugal? A gente faz call, né? Então, mas é importante esse olho no olho. Eu peço para esse cliente estar muito à vontade. Então, abrir um vinho ou abrir um suco que ele prefere, ele ter acordado muito bem. Então, eu nunca começo a criação sem esses embasamentos. Quantas curvas de nível tem, qual que é o estudo do solo. Então, eu sempre tenho esse material na mão. Com isso, eu crio 100% à mão e vou transformando esse projeto no 3D. Então, o processo criativo, ele vem desde da criação à mão, que eu acho que é uma criação muito solta, ela é muito rápida. Essa comunicação com essa, né, que o programa ele não te dá, ele te engessa, né? Claro que hoje eu faço no iPad, uso o Morfólio, tem muitas tecnologias, tá? Não estou dizendo que a gente faz no papel, mas por que eu já faço no Morfólio? Porque eu já consigo uma escala para os meus colegas conseguirem erguer. Quando a gente ergue esse primeiro momento, aí eu já começo junto a pôr materialidades, né? Então, é um trabalho muito em conjunto com o sensitivo, sabe? Com o toque. É um processo muito legal. Então, aí a gente consegue ir montando o projeto, né? Isso seja para uma área interna, seja para uma área externa, difere. Eu sempre sigo esse processo. Legal. A gente sabe que você fez algumas exposições na Casa Cor, 2019, 2023. Por dentro, fazendo o projeto por dentro, qual que é a maior dificuldade que você teve durante o processo criativo, o maior desafio que você enfrentou durante todo esse tempo? Esse projeto ele se tornou muito difícil em relação à execução. Como tirar do papel toda essa plasticidade que a gente criou, né? Então, quando você subia no mezanino, eu queria que o público subisse. Eu não queria só ter a foto. O edifício, né? O conjunto. Então, ele foi, em resumo, um dos projetos mais difíceis de execução foi esse, por uma questão de não ter fixação. Então, é um projeto, assim, baga de você avaliar. Eu tava com uma viga de 10, assim, né? Não tinha como eu ganhar aquele vão livre. Então, e exatamente em estruturas soltas, sem fixação de parabolt, de nada, né? Para finalizar aqui, a que a gente queria saber um conselho que você daria para alguém recém-formado, que está entrando nesse mundo da arquitetura mesmo como profissional, né? Profissional. Esse eu levo para pro resto da minha vida, assim. Eu faço isso diariamente, que é a questão de estudar, né? Não parar e se ater no estudo que a faculdade traz, e sim de uma troca. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma troca. Então, não ficar só preso em certas pesquisas, né? E sim aprofundar. Então, a arquitetura é poesia. Se a gente conseguir entender porque claro que você tem muitos estresse, claro que tem, pra gente camuflar tudo isso, né? Tem. Mas se a gente olhar sempre o foco, que é o final, que o cliente estar feliz, olha a nossa responsabilidade. Quando eu faço um briefing com o cliente, eu falo que o arquiteto ele é muito responsável. Você imagina que a gente dita como aquele cliente vai levantar e ir ao banheiro todos os dias da vida dele? Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês pararam já para pensar nisso? Pense nisso todos os dias, vocês vão entender. Por que no Egito o arquiteto era enterrado junto com o rei? Vocês estudaram isso, não estudaram? Então pensem nisso. É uma profissão que ela é poética, mas ela é de muita responsabilidade. Então, por que não? E aí veja que tudo faz sentido. Desde o conselho, tudo faz um sentido do que a gente quer. Depende da gente, certo? Então eu acredito muito nisso, nessa leveza, né?
nessa questão que hoje, né, é ditada como minimalista, mas ela vai muito além da função da peça, né, de menos material, de encaixes, né? Então, é isso. Mas muito bom. Muito obrigada. Foi muito bom conhecer mais da Eu- TL, da sua história, de como funciona. Foi muito, muito bom. Não, eu que agradeço, de coração. E se precisarem de mais alguma coisa, só Pode deixar.